Salve, salve, tricolor paulista! Uma homenagem justa aos deuses da raça. Neste sábado, antes do jogo contra a Portuguesa no Morumbi, o São Paulo e a Reebok lançam as camisas que homenageiam os grandes ídolos uruguaios que já vestiram a camisa tricolor. Pablo Forlan, Dario Pereira, Pedro Rocha e Diego Lugano vão ganhar camisas personalizadas. Assim, o torcedor vai poder lembrar destes craques vindos do Uruguai que ajudaram o São Paulo a ganhar títulos. E nessa sexta-feira, o clube foi homenageado pela Assembleia Legislativa de São Paulo pela conquista do Campeonato Mundial de Clubes de 1992. O São Paulo é assim, sabe fazer história e cuidar de seus ídolos. Ainda mais numa semana em que 4 atletas do time atual foram convocados para a seleção brasileira que vai enfrentar a Argentina no Superclássico. Jadson, São Paulo. Lucas, São Paulo. Luiz Fabiano, São Paulo. Rodolfo, São Paulo. Lucas não está mais sozinho na seleção. Na terça-feira, quando se apresentou no centro de treinamento da Barra Funda, ele deu alô para os novos companheiros da Amarelinha. No campo, treinando no último coletivo, estavam o zagueiro Rodolfo e o meia Jadson. Muito contente por mais uma convocação, contente também pelos meus companheiros aqui. Espero que a gente possa fazer uma boa parceria lá também. Na verdade, os 3 novos convocados do São Paulo já conhecem o ambiente da seleção. Luiz Fabiano disputou a Copa do Mundo da África do Sul, é antigo frequentador de convocações. Já Rodolfo, que tinha sido convocado 2 vezes antes, ainda espera pela primeira oportunidade de jogar com a camisa do Brasil. Só de eu ser lembrado na seleção, a felicidade é imensa. Agora, quem sabe se entrar um pouquinho ali, acho que o sonho vai ser realizado. Mas se não for também, vou dar meu melhor nos treinamentos lá, tentar ajudar a seleção que importa. Jadson espera por um chamado de Mano Menezes desde a última Copa América, quando chegou a ser titular e fazer gols pelo Brasil. Ele pensou até que poderia nunca mais ser lembrado. Voltei para o Brasil para mostrar um pouco mais o meu futebol, porque na Ucrânia é um pouco complicado, não tem muita visibilidade. Aqui no Brasil, você disputando o Campeonato Brasileiro, indo bem, às vezes as coisas podem ajudar, né? Por estes motivos, os atletas tricolores chegaram ao trabalho com mais ânimo. Rodolfo teve até dificuldade para descansar de noite. Eu tava dormindo até o Felipe e o Juca me mandou mensagem falando. Fiquei muito feliz, quase a noite inteira quase sem dormir, mas a felicidade é imensa. Agora o zagueiro quer mostrar que pode ser um nome fixo na atenção de Mano Menezes. Pelo nosso sistema defensivo que está melhorando bastante, a gente está evoluindo muito. Acho que o Rogério também tem nos ajudado muito. Acho que a gente está se encaixando cada vez mais, cada vez jogando melhor e sofrendo poucos gols. Então acho que agora a gente só tem a evoluir. Jadson soube que estava na lista do Superclássico contra os argentinos quando estava distraído na TV com a família. Estava em casa lá assistindo um filme lá com meu filho, com a minha mulher e chegou a notícia da convocação. Fiquei muito feliz, a minha mulher, meu filho, todo mundo comemorou. Agora é esperar o dia do jogo e tentar fazer um bom desempenho lá na seleção. Jadson quer mostrar que sabe jogar como o técnico do Brasil gosta. Estou tendo um bom desempenho até agora, estou sendo o líder de assistência no Campeonato Brasileiro, na equipe, consegui fazer alguns gols no São Paulo. Lucas, que já está de visual novo, tem novidades para contar aos amigos da Amarelinha. Afinal, ele passou por um jogo difícil diante da África do Sul com torcida havaiana. Depois conviveu com os aplausos na goleada sobre a China por 8-0. Procuro aproveitar ao máximo cada convocação, cada treino, cada jogo, com jogadores experientes. Procuro aprender muito e com certeza aprendi bastante e ganhei muita experiência lá. Para o técnico Ney Franco, ter 4 jogadores na seleção brasileira ajuda e muito a dar personalidade para o time. Eu acho excelente. Eu acho que, primeiramente, dá crédito ao trabalho do clube, principalmente em relação às contratações, né? Eu acho que só de ser convocado, né, já aumenta a autoconfiança do atleta, né?
E você ter à disposição, o treinador ter à sua disposição jogadores convocados para a seleção, acho que aumenta o desempenho tanto do clube como dos atletas também. E todos concordam. Quem vai comandar o batalhão tricolor é mesmo mais experiente, Luiz Fabiano. Luiz Fabiano já é macaco velho de seleção, já é um jogador experiente, consagrado. Que tem mais bagagem, né, de seleção, já foi para a Copa do Mundo. Já falei que ele vai ser o veterano da equipe ali. Nesta semana, o tricolor teve seus altos e baixos. No domingo, um jogo de xadrez difícil contra o Santos terminou empatado. O juiz Marcelo Aparecido de Souza apitou o final do clássico na Vila Belmiro. São Paulo e Santos empataram em 0-0 e o capitão Rogério Ceni saiu insatisfeito. Um jogo bastante dominado pela gente durante boa parte do jogo. No final, eu acho que eles reagiram também, contra-atacaram bem, mas eu acho que é um empate que fica ruim pra gente pelo que foi a partida. Pelo que se desenhou do jogo, eu achei que dava pra gente ter vencido. Na entrevista coletiva depois da partida, o técnico Ney Franco também achou o placar frustrante. Eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade aqui hoje de uma vitória em cima do Santos, que jogar aqui sempre é muito difícil, e a gente não soube levar vantagem em cima, né, na minha opinião, né, dessa ligeira superioridade em relação ao adversário. Para entender esta sensação de que o empate virou quase uma derrota, vamos voltar no tempo. O time do São Paulo desembarcou do ônibus na Vila Belmiro com disposição para faturar os 3 pontos. O time vai jogar para frente, né? Acho que a gente precisa do resultado positivo. O jovem Ademilson sonhava em entrar no primeiro clássico no campo do Santos. Já conhece aqui a Vila Belmiro como profissional? Já teve a oportunidade? Ainda não, como profissional, minha primeira vez. Como é que tá se sentindo para um clássico como esse? Tô meio... Tá aceso? Tô meio aceso e espero entrar aí e poder jogar aqui. Quando a lista dos atletas foi colocada na porta do vestiário, ainda não dava para saber o que Ney Franco havia armado. Mas na entrada em campo, o torcedor percebeu. O São Paulo iria começar o jogo no esquema 3-5-2, com Casemiro no time. Pouco antes do pontapé inicial, Rogério Ceni foi cumprimentar um velho amigo e saiu falando em tom de nostalgia. Muitos anos de jogo é sinal de já tá no fim. No primeiro tempo, os dois times marcaram muito, erraram muitos passes e criaram poucas oportunidades de gol. Nós estamos jogando num campo menor que a gente está acostumado, é um campo muito fácil para contra-ataque e ao mesmo tempo é um campo muito fácil que a defesa do adversário sempre recompõe muito rápido. Então, aliado, né, à marcação forte do Santos e as dimensões do campo, em alguns momentos a gente errou esse último passe e avalio que foi, né, no período que eu estou aqui, foi um jogo que a gente mais errou passe. O São Paulo ainda chegou mais perto. Em 2 ocasiões, o atacante Luiz Fabiano teve a chance para abrir o placar. Nesta jogada, no lançamento de Jadson, ele quase repetiu o gol que marcou contra o Corinthians. Compare. Este aconteceu no clássico do Pacaembu. E este na Vila Belmiro. Veio o segundo tempo e Ney Franco contou o que pediu para os jogadores. Faltou um capricho maior na definição da jogada, né? A equipe saía bem de trás com a bola trabalhada. E na hora que chegar no ataque, definir, colocar um atacante na cara do gol, a gente errou muito passe. Então é um capricho para a última bola, para a gente colocar o atacante em condição de fazer gol. E logo aos 3 minutos, Casemiro avançou e deixou Luiz Fabiano em condições de chutar. Rafael defendeu. Aos 14, o goleiro do Santos impediu o gol de cabeça do Fabuloso. O São Paulo melhorou, mas mesmo assim passou sustos, como neste lance em que Tolói salvou o tricolor. Ney Franco fez mudanças para dar mais força lá na frente. Colocou Ademilson em lugar do zagueiro Rodolfo. A proposta ali primeiro foi a substituição, uma proposta ofensiva, né? Um zagueiro pediu para sair e eu coloquei um atacante, então mostra que a gente fez uma substituição em busca do resultado, da vitória. Jadson começou a aparecer mais na frente, dando trabalho para o Santos. Aos 23 minutos, o 10 do São Paulo quase abriu o marcador e arrancou elogios do comentarista Neto da TV Bandeirantes.
Jadson fez a grande jogada, entrou mais, né? Tá jogando mais à frente, meteu tirando do Rafael. O Jadson até agora é o dono da bola no segundo tempo. Aos 38 minutos, Denilson recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Ney Franco decidiu então tirar Jadson e reforçar o meio-campo com o Wellington. Nos minutos finais, o Santos pressionou e aí foi a vez de Rogério Ceni mostrar segurança. Final de jogo, 0-0. Com este resultado, o São Paulo termina a 23ª rodada a apenas 3 pontos do G4. Por isso, Ney Franco garantiu, a luta continua e em 2 frentes. Nós temos 2 possibilidades de disputar a Libertadores, né? Uma é na Copa Sul-Americana, ser campeão da Sul-Americana, e outra é trabalhar dentro do G4. Então nós não vamos desistir, tem muito jogo a ser jogado ainda, né? Então eu não vejo, a gente não tem que desesperar nesse momento. Nós temos mais um jogo fora agora, diante do Atlético Mineiro, né? Então eu acho que em termos de G4, somar um ponto aqui hoje, né, nos deixa ali numa situação ainda de lutar por essa posição, e é dessa forma que a gente vai trabalhar. Na quarta-feira, o São Paulo foi até Belo Horizonte encarar o Atlético Mineiro. E dessa vez, deixou o estádio Independência certo de que foi prejudicado pelo apito. Quando Sandro Meirahit expulsou o lateral direito Douglas aos 27 minutos do primeiro tempo, o juiz errou e definiu o resultado da partida entre São Paulo e Atlético Mineiro. O jogo, por si só, já era um jogo difícil, né? 11 contra 11. Você jogar praticamente um jogo todo na casa do adversário, contra um adversário que está no bom momento, né? Com 1 a menos, o desgaste, ele tem um desgaste físico, ele tem um desgaste emocional. Ney Franco montou um esquema baseado em forte defesa e contra-ataque. Com 10 em campo, os zagueiros sofreram uma pressão durante mais de 1 hora. Acho que acabou que prejudicando os planos aí do professor Ney, né? Que a gente estava com o time posicionado ali para armar um contra-ataque rápido. Acabou prejudicando um pouco, né? E se o ataque não encontrou um jeito de fazer o gol, o goleiro Rogério Ceni mostrou que anda em grande forma, fazendo várias defesas importantes. Ficou a sensação de que o time foi prejudicado, até porque o árbitro não agiu igual quando o Atlético Mineiro cometeu faltas violentas. Ele tinha que fazer o mesmo com o Atlético, né? Logo depois o Ronaldinho deu um carrinho no Casimiro e não tomou. E com eles, o árbitro estava conversando, e com a gente era cartão direto. Então acabou minando um pouco nossa equipe, atrapalhando um pouco. O TV Soberano vai para um rápido intervalo. E eu volto com memórias de Leônidas da Silva e um ilustre tricolor. Até já! Fala, galera da TV Soberano, aqui é o Rodrigo e eu vim aqui pedir um gol do Wellington contra o Oeste no começo do ano, naquela virada. Conta, Wellington, como que foi o gol melhor aí pra gente? Fala, Rodrigo, a jogada foi assim, saiu uma bola do lateral esquerdo do Oeste e quando eu vi que ele abaixou a cabeça para dar o passe, eu antecipei o volante deles, já tocando pro Luiz Fabiano e já passei, e o Luiz Fabiano, com a visão que tem, já viu eu passando e cortou o zagueiro dando o passe, então tive a felicidade de fazer o gol. Um dos maiores, se não o maior ídolo do São Paulo. Leônidas da Silva nasceu no Rio de Janeiro em 6 de setembro de 1913. Em 42, o diamante negro Leônidas foi contratado pelo São Paulo. Ele chegou como artilheiro da Copa do Mundo de 1938, inventor da bicicleta e campeão no Brasil e no exterior em vários torneios. Durante 8 anos, o casamento entre São Paulo e Leônidas deu certo. Muito certo. O São Paulo, em 41, com um time médio, já chegou a um vice-campeonato paulista. E aquilo entusiasmou tantos dirigentes que acharam que tinha grande chance de fazer investimentos a partir de 42, que teria retorno.
E não deu outra, com a contratação do Leônidas por 200 contos. Já a estreia dele, Pacaembu lotado, rendeu 240 mil cruzeiros ou 240 contos. Foi a maior contratação que eu soube da época, né? No segundo ano de sua presença no São Paulo, foi campeão paulista. No próprio ano de 43, ganhou a taça General Eurico Gaspar Dutra num jogo contra o Flamengo. E depois, contra o próprio Flamengo, ganhou a taça dos campeões estaduais, São Paulo-Rio. Em 44, ganhou a taça Cidade de São Paulo, num triangular contra o Corinthians e Palmeiras, que tinham sido os 3 primeiros colocados do Campeonato Paulista de 43. Em 45, voltou a ganhar o Campeonato Paulista, e ganhando a taça dos campeões contra o Vasco, que era o Superclube time do Rio. Aliás, era considerado o melhor time do Brasil na época. O São Paulo foi esse jornada e ganhou. Campeão invicto aqui em Paulista, ganhando de novo a taça dos campeões contra o Fluminense. E depois, em 48 e 49, novamente bicampeão paulista, sendo campeão, em 48, campeão da taça dos campeões contra o Botafogo. A torcida formada nesses anos do Leônidas, ao lado de valorosos companheiros como Mauro, Bauer, Rui Noronha, Sastre, projetou São Paulo de tal modo, no cenário não só estadual como nacional, que partiu para a construção do Morumbi. Já tinha uma torcida consolidada, grande, e pôde construir, porque vamos supor, se não fossem essas conquistas, provavelmente São Paulo podia ser um grande clube social, mas acho que não teria condições de fazer um estádio se não tivesse a retaguarda da grande torcida formada nos anos 40. Em todos os ramos de atividade criam-se muitas lendas. E uma delas dizer que o Leônidas não foi bem de técnico. É uma injustiça que se comete. Por quê? Porque em 50, o nosso técnico bicampeão paulista 48 e 49, o saudoso Vicente Fiola, foi convocado para ser auxiliar do Flávio Costa na seleção brasileira. E o presidente Cícero Pompeu de Toledo e o diretor Paulo Machado de Carvalho convidou o Leônidas para dirigir o time de maneira interina. E ele foi brilhante. Foram 15 jogos com 11 vitórias, 1 derrota e 3 empates. E a conquista derrotando times grandes como Portuguesa 2 vezes, Palmeiras, Corinthians, empatando com o Palmeiras, ganhando o Corinthians, e ganhando o torneio Lineu Prestes, que eram 4 clubes grandes da capital. Minha geração se formou devido ao Leônidas e Leônidas e Sácides, que foram considerados os 2 melhores jogadores da época, além de uma intermediária fabulosa, Bauer, Rui Noronha e tantos outros. Eu não quero pecar por omissão, todos que vestiram a camisa, mas o Leônidas e o Sácides foram, acho que, imbatíveis. O TV Soberano de hoje termina aqui. A gente torce para que o São Paulo volte a vencer já neste sábado. Os são paulinos, claro, vão gostar. E um destes fanáticos pelo tricolor é o vocalista Nazi. Nessa semana, ele lançou um livro de memórias e o amor pelo São Paulo não ficou de fora. Fique agora em boa companhia. Tricolor, é claro. Até lá. Sempre estive a seu lado. Me diga agora se estou errado. Você me ama, isso eu sei, mas me deixou sem ter porquê. O lançamento na última segunda-feira levou os fãs de Nazi a uma livraria na zona sul de São Paulo. O ex-vocalista do Ira, que segue carreira solo, autografou sua biografia autorizada ao lado dos autores Alexandre Petilo e Mauro Betti.
A capa do livro, por si só, dava bandeira com as cores da bandeira tricolor. Pois é, são as cores mais lindas que tem, né? Preto, branco e vermelho, o ar, a terra, o sangue, né? Que corre em nossas veias, São Paulinas. Nos dias da semana, dos anos que virão, vão correr notícias de abalar o coração. Em mais de 300 páginas, Nazi abre o jogo e conta a história de sua vida, da carreira com o Ira, do trabalho solo, dos amores, dos rancores e da luta de um cara fiel aos princípios e a um time de futebol. É bom que se diga, né, que eu sou de uma família aqui em São Paulo, né, minha família que eu fui criado é uma família calabresa, italiana, do Bexiga, obviamente palmeirense, né? E meu pai, quando veio do Espírito Santo, no final da década de 50, era São Paulino mesmo, porque foi uma época de muitas glórias para o São Paulo, né? E, óbvio, não houve imposição nenhuma. Meu pai fez o que todo pai acho que deve fazer com seu filho, né? Que é não impor, mas levar a criança ao estádio. Mauro Betting conta a história de como a Ira de Nazi nasceu. A ideia é do jornalista Alexandre Petillo, que fez uma monumental biografia do Ira, mas aí o Ira explodiu. Passados 5 anos, o Nazi resolveu contar a história dele. Pegamos metade do grande trabalho do Petillo, o Nazi me escalou para fazer o livro e eu fiz em parceria com o Petillo e mais outros 2 colegas jornalistas, contando mais o ponto de vista do Nazi, mas não é um livro chapa branca, é um livro que abre a mesa branca, é um livro de coração tricolor e que ele conta muitas passagens, inclusive do Nazi torcedor. O TV Soberano conversou com o cantor antes da sessão de autógrafos e ele falou dos grandes ídolos do São Paulo e das conquistas do time. São Paulo, durante a década de 60, sofreu muito pelos investimentos, né, que fez no Morumbi, né? E aí, quando eu comecei a me tornar mais gente mesmo, assim, né, da adolescência, acompanhei o time do José Poi, de quem eu tenho uma admiração muito grande, né, que foi aquele time maravilhoso, que já na década de 70 começou a construir, né, uma nova trajetória vitoriosa do São Paulo. Quando me sinto assim, volto a ter 15 anos, começando tudo de novo. Vou me apanhar sorrindo. O meu pai, inclusive, era amigo do Toninho Guerreiro, né? Ele conta coisas que eu me lembro vagamente, que naquela época, olha como que era o futebol. Ele chegava no portão principal do Morumbi, chamava um funcionário e falava assim, chama o Toninho lá. Aí o Toninho vinha de calção ainda, né? E falava, ô Ayrton, entra aí. E a gente entrava. Acho que o Rogério Ceni é o concurso, né? Hoje falar de Rogério Ceni para qualquer para uma criança ou para o meu pai, né? Pela liderança que ele teve no time, na nossa conquista mais difícil, que foi contra o Liverpool, pelas conquistas que ele teve como ídolo, né? Não só como goleiro, mas como goleiro artilheiro. Agora, deixando ele nesse altar máximo que ele tem, pô, a gente não pode deixar de falar o Pedro Rocha, talvez um dos melhores jogadores que eu vi jogar, né? Serginho Chulapa, né? Chicão, eu cheguei a fazer teste no São Paulo em 1978, no terrão que tinha do lado do Morumbi, com o professor Mário Juliarto, pro bem do futebol e dos atacantes. Eu não passei no teste de médio volante, porque eu não fiquei nem 5 minutos, né, de 50 garotos. E meu ídolo era o Chicão, pela raça que ele tinha e pela categoria, porque o Chicão, hoje, nesse mar de brucutus que tem, de jogadores fortes, de primeiros volantes, naquela época era o médio volante, ele tinha muita categoria, né? Marcava muitos gols de cabeça, tinha uma classe para matar a bola no peito, no meio de campo e distribuir ela como ninguém. Para mim, assim, pessoalmente, né, por essa coisa meio de homem mau que ele tinha, apesar de ser uma pessoa incrível, tive o prazer de conhecê-lo, infelizmente, no final da vida. Eu diria assim que o Chicão é daqueles... Foi o jogador que me inspirou a tentar ser um jogador de futebol. Graças a Deus eu virei um cantor. Vem ficar comigo, sem mais demora, pra ficar comigo.